Satanás, que antes era um anjo, foi criado por Deus através do ministério de seu Filho, o Senhor Jesus. A Bíblia, em João capítulo 1, versículo 3, nos lembra que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, e nada do que foi criado surgiu sem ele. Ainda assim, Deus não tem parte na criação do mal, pois ele é totalmente santo. É claro, tanto pela razão quanto pelas Escrituras, que todos os anjos foram formados numa condição de santidade e que cada um é uma criação direta de Deus. No entanto, Satanás se rebelou contra Deus e trouxe para si a ira divina. Além disso, ele persuadiu 1/3 dos anjos a se voltarem contra Deus, levando-os a uma condição de maldade e hostilidade. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19, e Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17, são duas passagens que descrevem essa queda. Isaías fala do orgulho que levou Satanás à sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você disse em seu coração: eu subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Mas ele foi lançado para as profundezas do Sheol, ao lugar dos mortos. Satanás desfrutava de uma posição privilegiada antes de sua queda. Ele era um querubim, uma classe de seres angelicais de alta ordem. Ezequiel 28:14 o descreve como o querubim ungido que cobre e protege, sugerindo que ele tinha um papel especial como guardião e proclamador da majestade de Deus. Sua sabedoria e beleza eram incomparáveis, a ponto de ser descrito como o selo da perfeição. Entretanto, essa posição de honra não o impediu de sucumbir ao orgulho. Sua presença diante de Deus, seu acesso ao jardim do Éden e sua cobertura por pedras preciosas como rubi, topázio, diamante e outras, mostram quão alto ele estava. Mas o orgulho o levou a querer mais, a querer se igualar ao próprio Deus. E por essa rebeldia, Satanás caiu, arrastando consigo uma parte dos anjos, tornando-se uma força de maldade no mundo. Ele agora é inimigo de Deus e da humanidade, trabalhando para desfazer a criação e espalhar a corrupção e o caos. Você foi criado com detalhes primorosos, desde as joias nos seus engastes até as bases que sustentavam sua glória. Era o querubim ungido, o guardião que protegia, colocado por Deus na montanha sagrada, onde caminhava entre pedras de fogo repletas de brilho. Tudo sobre você exalava perfeição e beleza. Seu caminho era irrepreensível desde o início, até que a injustiça e o mal começaram a brotar dentro de você. Sua trajetória de queda começou quando a violência e a ilegalidade invadiram seu coração, resultantes da abundância do seu comércio e do seu desejo por mais. Deus não tolerou essa corrupção e te expulsou como algo profano da montanha sagrada. Assim, destruiu sua posição privilegiada entre as pedras de fogo. Você tinha o selo da perfeição e uma beleza incomparável. De todas as criaturas celestiais, era o mais belo, o mais sábio, impecável em todos os aspectos, caminhando próximo ao próprio Deus. No entanto, seu orgulho o levou à ruína. Ao contemplar sua beleza, seu coração se encheu de arrogância, distorcendo sua sabedoria pelo brilho do seu esplendor. Foi essa arrogância que te fez cair. Como Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 18, ele viu Satanás cair do céu como um raio. Jesus mencionou isso como um alerta contra o orgulho, lembrando que esse é o pecado que leva à queda. Assim como Lúcifer, que foi lançado do céu por se exaltar, o orgulho é o pecado que pode levar qualquer um à destruição. A queda de Lúcifer não só o expulsou do céu, mas também arrastou consigo outros anjos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, somos alertados a não nomear para cargos importantes alguém que é novo na fé, para que não fique vaidoso e caia na mesma condenação do diabo. O pecado se aproveita das bênçãos de Deus para benefício próprio, desviando muitos do caminho que Deus estabeleceu para eles. O exemplo de Satanás serve como um alerta. A arrogância e o orgulho corrompem até os mais altos e belos, levando à queda e ao afastamento de Deus. Portanto,
Devemos estar atentos para não nos perdermos no orgulho, lembrando que até mesmo o querubim mais ungido foi destruído por sua vaidade. Seus santuários foram profanados pelos seus inúmeros pecados, pelas culpas abundantes e pela injustiça no seu comércio. Por causa disso, Deus trouxe um fogo do seu próprio interior, consumindo-o completamente e reduzindo-o a cinzas na terra. Tudo aconteceu à vista de todos os que olham para você, e as nações que te conheciam ficaram horrorizadas com a sua queda. Você teve um fim terrível, e agora nunca mais será visto ou lembrado da mesma maneira. A palavra comércio ou tráfico pode estar ligada ao que Satanás fazia para reunir um grande número de anjos como companheiros em sua causa maligna. Seu pecado contaminou sua morada e manchou sua alma com arrogância e violência, razão pela qual Deus o expulsou de sua posição privilegiada próxima ao trono. Ele foi tirado da montanha sagrada de Deus e, como a Bíblia descreve, lançado ao chão, uma clara acusação contra sua rebeldia flagrante e injustificada. O destino final de Satanás é um lago de fogo. Em Mateus 25:41, Cristo fala desse julgamento. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Embora ele tenha caído do céu, Satanás continua a exercer tirania sobre as pessoas e demônios, mas sua condenação é certa, ainda que apenas no julgamento final ele seja confinado ao lago de fogo. O pecado fundamental de Satanás parece ser o orgulho. Como foi mencionado em Ezequiel 28:17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, destruindo sua sabedoria em função do seu esplendor. Paulo também fala sobre o orgulho como a razão para a condenação do diabo, como está em 1 Timóteo 3:6. Isaías apresenta a maneira como o orgulho de Satanás se manifestou em uma rebelião contra Deus, destacando suas 5 declarações de "Eu subirei" nos versículos 13 e 14. Essas expressões de autoafirmação mostram suas intenções de ultrapassar a posição que Deus lhe deu. Ele declarou sua vontade acima da vontade benevolente do Todo-Poderoso. Satanás queria ascender ao céu, o que implica que ele não queria apenas visitar a presença de Deus, mas permanecer lá, talvez sendo reconhecido no mesmo nível do Altíssimo. Ele também desejava levantar seu trono acima das estrelas, que muitas vezes representam os anjos. Além disso, ele queria se sentar no Monte da Assembleia, um lugar associado ao governo terrestre do Messias em Jerusalém. Por fim, Satanás queria subir acima das nuvens, uma clara tentativa de estabelecer-se acima do lugar e posição para os quais foi criado. Seu desejo era se exaltar e ocupar um lugar que era destinado apenas a Deus, uma aspiração que levou à sua queda e expulsão do céu, e que continua a ser um lembrete de como o orgulho e a arrogância podem destruir até os mais poderosos. Satanás desejava uma posição de glória igual ou até superior à de Deus. No auge de sua rebelião, ele declarou: "Eu me tornarei o mais elevado", demonstrando seu desejo de se igualar ao próprio Deus. Por que Lúcifer escolheu essa busca pelo poder? 2 fatores se destacam. Primeiro, ele admirava a autoridade de Deus, mas ao invés de seguir sua vontade, preferia usurpar seu poder. Satanás não queria ser diferente de Deus. Ele queria ser Deus, mas não há espaço para 2 deuses no universo. Segundo, ele não desejava compartilhar autoridade ou controle, mas sim tomar para si todo o poder que Deus detém. Contudo, isso o transformou num falsificador, não num substituto de Deus. Por conta de sua rebelião, Satanás perdeu toda a santidade que uma vez possuía, transformando-se completamente. Isaías 42:8 nos lembra que Deus não dividirá sua glória com ninguém. "Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e minha glória não darei a outro, nem meu louvor a ídolos esculpidos." Satanás perdeu seu caminho para sempre, tornando-se uma figura de corrupção. Isaías 43:10 também nos assegura que antes de Deus não houve nenhum outro, e não haverá outro depois dele. O pecado de Satanás foi especialmente hediondo por diversas razões. Primeiro,
Ele não tinha exemplos anteriores para seguir. Ele foi o primeiro a se rebelar contra o Deus Santíssimo. Segundo, ao ser criado, ele era perfeito, sem falhas. Terceiro, sua alta sabedoria ofereceu-lhe mais entendimento sobre a glória e bondade de Deus, porém ele escolheu pecar mesmo assim. Quarto, ele tinha uma posição privilegiada, dada por Deus para desempenhar um papel significativo. E quinto, por ser perfeito e santo, tinha comunhão íntima com Deus. Lúcifer, uma vez conhecido como a estrela da manhã, transformou-se em Satanás, o adversário de tudo que é bom. Embora tenha perdido sua posição, ainda mantinha parte de sua dignidade e influência. Mesmo o arcanjo Miguel, em uma disputa com Satanás, não ousou acusá-lo duramente. Isaías 14:15 afirma que ele seria levado ao Sheol, as profundezas da cova. Da mesma forma, todos que o seguem compartilham de seu destino sombrio. O poder de Satanás ainda é sentido no mundo, mas sua condenação é certa. Isaías 24:21-22 declara que o Senhor punirá o exército dos altos céus e os reis da terra, e que eles serão confinados na prisão. O fim da rebelião de Satanás é inevitável. Ele e seus seguidores serão lançados na cova, onde encontrarão sua última punição. Naquele dia, o Senhor irá punir os anjos caídos nos céus e os reis da terra. Eles serão reunidos como prisioneiros em uma masmorra, trancados em uma prisão, e depois de muitos dias, eles serão julgados e castigados. No entanto, não há uma clara revelação sobre quando exatamente ocorreu a queda de Satanás, embora a Bíblia nos dê algumas pistas. Se considerarmos que os anjos fizeram parte da criação mencionada em Gênesis 1:1, sua queda teria ocorrido após esse ponto. Mas também é possível que eles já existissem antes da criação dos céus e da terra. Em Jó 38:7, lemos que os anjos estavam presentes quando Deus lançou os fundamentos da terra, cantando de alegria ao testemunhar a criação. Se isso for verdade, Satanás e seus anjos caíram algum tempo depois dessa criação original. O certo é que Satanás caiu antes do incidente com Adão e Eva em Gênesis 3, quando ele apareceu como a serpente para tentar o primeiro casal. No entanto, não sabemos se ele caiu antes ou depois da criação do homem. A Bíblia deixa claro que Satanás tem seus próprios anjos, que o obedecem e lutam por suas causas. Em Mateus 12:24-26, Jesus responde aos fariseus, que acusavam-no de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, explicando que um reino dividido não pode permanecer. Em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, sugerindo que eles têm um destino comum. Em Apocalipse 12:7, é relatada uma guerra no céu entre Miguel, o arcanjo, e Satanás, o dragão, e seus anjos rebeldes. A frase, "a injustiça do seu comércio", sugere que Satanás convenceu outros anjos a se rebelarem, talvez prometendo poder e controle. Seu plano era governar os anjos, como sugere Isaías 14:13. Após essa sedução, os anjos que seguiram Satanás estavam condenados a uma existência de decadência moral. Apocalipse 12:4 fala que a cauda do dragão varreu 1/3 das estrelas do céu, sugerindo que até 1/3 dos anjos caíram com Satanás. A pergunta que muitos fazem é: por que um Deus bom e poderoso permitiria que Satanás e seus anjos caíssem, trazendo pecado ao universo e afetando tanto anjos quanto a humanidade? A resposta talvez esteja na liberdade de escolha e nas consequências das ações de cada ser. O pecado e a queda de Satanás nos mostram o impacto do orgulho e da rebelião, e como eles podem levar à destruição e à separação de Deus. Esses eventos também servem como uma advertência para mantermos a fé e não seguirmos pelo mesmo caminho de orgulho e rebelião que levou à queda de Satanás e de seus anjos. A mesma Bíblia que nos conta sobre a origem e a existência contínua do mal, também nos apresenta a Deus como o ser sagrado, justo e perfeito em todos os seus caminhos. Para ele, o pecado é algo absolutamente detestável e digno de julgamento. Deus jamais poderia promover ou perpetuar o pecado. Tiago 1,13 deixa claro que, quando alguém é tentado,
Não deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. O pecado vem de nossas próprias falhas, não de Deus. Simultaneamente, a Bíblia apresenta Deus como onipotente e soberano, o que significa que Ele tem controle total sobre tudo, e não tem concorrentes. Isaías 41:4 nos lembra que é Deus quem convoca e guia os destinos das gerações das nações desde o início. Ele é o primeiro e o último, sempre presente e imutável. Em Isaías 43:13, Deus diz: desde a eternidade, eu sou Ele, e não há ninguém que possa resgatar da minha mão. Eu ajo, e quem pode revogar ou reverter? Finalmente, Deus punirá para sempre os malfeitores no lago de fogo e eliminará a presença do pecado no universo para sempre, fazendo novas todas as coisas. Em Apocalipse 20:10-15, lemos que o diabo que enganou as nações foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estão, e serão atormentados dia e noite para sempre. Qualquer um cujo nome não esteja escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, uma separação eterna de Deus. Satanás não era um anjo comum, mas um querubim guardião, ungido por Deus. Ele estava no centro do fogo divino, na eternidade passada, como o anjo de mais alto escalão. Liderava todo o louvor e serviço dos anjos diante de Yahweh. Mas como poderia um ser tão exaltado ter se tornado mau? Deus deu a ele a capacidade de escolher livremente, permitindo-lhe servi-lo de forma voluntária, pois Deus prefere a adoração genuína à obediência forçada. Lúcifer escolheu rebelar-se contra Deus, buscando usurpar sua autoridade. Como resultado, foi expulso do céu e lançado na terra. Um dia, será julgado e lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. O inferno foi criado para Satanás e os anjos que se juntaram à sua rebelião. As pessoas vão para o inferno porque escolhem rejeitar a salvação oferecida por Deus em Cristo, optando por se unir à rebelião de Satanás. Até sua queda, Satanás era perfeito em todos os sentidos, mas seu orgulho pela beleza o corrompeu. Devemos lembrar que Satanás é apenas uma criatura. Ele não é um equivalente maligno a Deus e não possui onipotência ou onisciência. Só Deus é verdadeiramente soberano. Em Ezequiel, Deus declara ser o Senhor Supremo. A história de Satanás ilustra o tema de Ezequiel, pois ao compreender de onde Satanás veio e para onde ele está indo, percebemos que Deus está no controle do começo ao fim. Conhecer a origem do orgulho de Satanás pode nos ajudar a evitar o mesmo erro, confiando no poder do Espírito Santo. A queda de Satanás foi causada por sua arrogância e rebelião contra Deus. Essa história é um lembrete de que o orgulho pode ser fatal e que Deus é e sempre será o Senhor absoluto.